Eu convido aos amados irmãos a fazermos a leitura da palavra de Deus, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler dos versículos 1 ao 4. Efésios, capítulo 6, versículos 1 ao 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar, irmãos, pedindo a Deus por este momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos pela tua presciência, pela tua infinitude. Te louvamos porque o Deus que nós cremos é o Deus que tudo vê, tudo pode, tudo sabe. É o Deus que é capaz de transformar vidas destruídas, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito. Agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos para aprender mais de Ti, meu Pai. Essa palavra seja edificadora para todos nós, mas também para aqueles que, através das mídias sociais, vão ouvir, Pai. Que ela venha fazer diferença na vida de muitos, para que muitos venham entender e compreender que a palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo, é aquele que produz a regeneração no homem caído, e traz novidade de vida, traz restauração, produz um novo nascimento. E passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez e fará por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto muito conhecido da Bíblia, tratar do seguinte tema: ser pai, a tarefa mais sublime, mas a mais difícil. Talvez é bem mais fácil ser bem-sucedido lá fora, em um trabalho, fora da sua própria casa, do que ser pai. Porque na sua própria casa, na sua família, exige muito do nosso emocional que não é necessário lá fora. Ou seja, nunca ninguém está totalmente preparado para essa missão, pois em alguns momentos da nossa vida vamos ter momentos que vamos ter decisões a tomar e são decisões difíceis. Mas quando nós olhamos a sociedade moderna, a sociedade que nós estamos vivendo hoje, o maior problema aqui da atualidade é a criação dos filhos. Porque esses filhos, no futuro, eles, se não forem criados com disciplina nos caminhos do Senhor, vamos ter um mundo cada vez mais perverso, um mundo totalmente fora
do padrão de Deus. Mas ser pai é cuidar com amor, com zelo, seus filhos e a sua família. Esse é o papel do pai. Mas muitas vezes nós entendemos que o pai, ele promove segurança, autoestima e estabilidade emocional para o filho e para a família. A figura paterna tem essa característica. Mas nós temos que entender, irmãos, que o filho deve ser educado na infância para ter o exemplo quando for pai, porque os filhos de hoje serão pais amanhã. E se esse filho é criado sem nenhum limite, qual é a referência que ele tem para criar seus filhos no futuro? Na geração de hoje, os filhos estão basicamente mandando nos pais. Eu tenho visto ao longo, quando nós andamos em condomínios, em shopping, qualquer lugar que você esteja, filho de 2, 3 anos, dando autoridade, tendo autoridade sobre os pais. Isso é absurdo, irmãos. Como é que nós vamos ter essa geração no futuro? Mas também, devemos agradecer ao nosso pai genético, que foi aquele que nos gerou, mas principalmente ao nosso pai adotivo, pelo seu amor, pelo seu cuidado com os seus filhos adotivos. Ele nos ama e não se importa conosco. Para nós irmos para o céu, nós precisamos ter 2 pais. O pai genérico que nos gerou, mas quem não for filho de Deus não vai para o céu. É o nosso Pai celestial. Como é que nós chegamos a ser filhos de Deus? Uma vez que nós ouvimos a palavra de Deus, uma vez que o Espírito Santo que Jesus enviou no dia de Pentecostes, que está dentro de nós e entre nós, esse Espírito habita dentro de nós, naqueles que a palavra fez sentido. E nós somos regenerados, nós somos naquele momento, produziu em nós um novo nascimento, o Espírito produziu em nós um novo nascimento, e nós somos justificados pela fé em Jesus, e deixamos de ser criatura de Deus para ser filho de Deus por adoção. E somos família de Deus. E uma vez que é família de Deus, nós somos família de Deus, nós temos um processo chamado santificação, que somos guiados pelo Espírito Santo e vamos morrer em Cristo e ter a salvação, a vida eterna. Então, os filhos de Deus, eles têm essa prerrogativa de um dia estar com seu pai adotivo por toda a eternidade. Mas o fato é que muitos têm sucesso profissional, são reconhecidos como os grandes executivos internacionalmente, mas na vida familiar muitas vezes é um fracasso. Como pai é um fracasso. Não tem tempo para a família, mas muitas vezes tem tempo até para os amigos e não tem para a família. Tem situações que o pai tem a semana inteira, nem sequer tem contato com os filhos. No domingo, na folga, ele, no lugar de reunir a família, reúne amigos. E os filhos ficam alheios a um abraço, a um aperto do pai, da mãe. E muitas vezes causam revolta aos filhos. Mas ser pai exige muito dedicação, interação, sentimento afetivo, envolvimento. Qualidades que nem sempre é necessário na vida profissional, mas na família é necessário. Não adianta um pai ter sucesso profissional e ver sua família destruída. Sucesso é ver todos os filhos sendo homens honestos, honrados, íntegros e servos do Senhor, pessoas tementes a Deus, que têm temor ao Senhor. Eu acho que esse é o maior sucesso de um pai. A Bíblia fala de homens, cita homens que
tiveram sucesso na sua carreira profissional, mas fracassaram como pai. Se nós observarmos Samuel, a sua mãe, Ana, orou, chorou muito para ter um filho. Ela era estéril, a sua rival tinha vários filhos. Mas ela consegue ter um primeiro filho, Samuel, que foi um profeta, um juiz, um homem com grande intimidade com Deus. Ou seja, um homem que teve sucesso na sua carreira profissional, religiosa. Mas ele teve 2 filhos, ele na sua velhice colocou Joel e Abias como juiz de Israel. Foram 17 juízes, eles foram os últimos juízes. E esses homens, esses 2 filhos, foram homens avarentos, aceitaram subornos. E eles foram a causa da transformação, da mudança de juízes para um rei. E Deus pede que Samuel escolha um rei, escolheu Saul. Que depois de grande desobediência a Deus, Deus manda que ele busque outro rei. E ali Samuel vai até a casa de Davi, e ali ele vai escolher um novo rei. Mas Davi também, do ponto de vista da sua carreira, foi perfeito. O homem empreendeu várias guerras, ele unificou todo Israel. Um homem segundo o coração de Deus, porque quando Samuel vai à sua casa, e chegam os filhos de Jessé, e depois de vários filhos chegarem, e Samuel até entender que aqueles mais fortes era aquele que seria o rei, e Deus disse não. E quando pergunta, ele ainda tem outro? Tem um lá no campo. E quando ele chega, que é Davi, Deus disse, é esse, Samuel. Daí nós dizemos que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem falhou como pai, porque o seu filho Aminon teve um incesto com a sua irmã Tamar. Seu filho Absalão ficou revoltado com aquela cena e mata o seu irmão Aminon. E depois, Absalão usurpa o trono do seu pai e fica com as suas concubinas. E depois Joabe, seu general, mata Absalão. E quando Davi morre, Adonias quer usurpar seu trono. E Salomão manda matar seu irmão Adonias. Tudo isso aconteceu na casa de Davi. Porque esse homem, ele não teve controle sobre a família. Ao que dizer do rei Ezequias, um rei de Judá, no reino dividido, temos o rei de Israel com 20 reis e o rei de Judá com 20 reis. E no reino de Judá nós tivemos uma alternância, reis bons e reis maus. Já no reino de Israel tivemos 20 reis e nenhum rei desses exaltar para Deus. Mas o rei Ezequias foi um rei muito bom, um reino que tinha compromisso com Deus, um rei que chegou a orar ao Senhor quando Jerusalém estava sitiada pela Síria. Ele clama ao Senhor e coloca a sua fé, a sua obediência a Deus. Ele coloca Deus como testemunha da sua fé, da sua obediência. E o anjo do Senhor vem e ali mata 185 mil soldados. Eles saem retirados, humilhados. Mas esse homem, ele tinha um filho chamado Manassés, que começou a governar com 12 anos. E foi um dos piores reis da história de Judá. Esse homem, ele mandou, ou ele ofereceu seu próprio filho a um rei, desculpe, a um deus pagão, deus Moloque. Então vamos ver que um homem de Deus, mais seu filho, andou fora dos caminhos do Senhor. Mas voltando aqui para o texto bíblico que nós lemos, capítulo 6, versículo 1, diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. O texto fala, irmãos, que a obediência é um
um dever cristão. E ele enfatiza a importância da obediência dos filhos aos pais e a responsabilidade dos pais em criar os filhos com amor e disciplina. Mas o texto também diz que quando os filhos obedecem aos pais, agrada a Deus. Porque nós sabemos que a obediência, aqueles que obedecem, recebem bênçãos. E a desobediência leva ao castigo. Nós vimos isso ao longo da história da humanidade. Quando Deus escuta o sofrimento daquele povo do Egito e levanta um libertador que é Moisés. Moisés tira aquele povo do sofrimento e o povo começa a murmurar contra Deus, desobedecer a Deus lá no deserto. E ali 603.000 morrem no deserto por desobediência e murmuração a Deus. Os filhos, por sua vez, precisam de afeto, de saber que são importantes, que são amados e que têm valores para os pais. Eu conheço um exemplo de uma família que tinha muito dinheiro. Ela não tinha preocupação de dar afeto aos filhos, a importância dos filhos serem amados. Dava tudo que os filhos precisavam, carro de luxo, roupas de grife, celular de última geração, mas não dava amor e afeto. E o filho se revolta com aquilo. O filho faz coisas que não agradam aos pais. O filho, ele usa o seu corpo para tatuar o que os pais não gostavam, as orelhas com muitos brincos que os pais não gostavam, então ele faz para agredir os pais. Embora os pais entendessem que dava tudo aos filhos que o filho precisava, mas não era aquilo que o filho queria. O filho queria apenas um beijo do pai, queria um abraço do pai, queria dizer, filho, eu te amo, que não acontecia. Então nós vamos ver que essa criação estava errada, porque o pai queria suprir isso com bens materiais, e não é possível. Obedecer aos pais estão sob a autoridade do Senhor. Implica, consequentemente, que os filhos também estão sob a autoridade. A desobediência aos pais é um sinal de decadência humana. Filho que obedece pai e mãe é uma regra natural. A nossa cultura hoje é que muitos filhos não dão sequer a benção aos pais. Diferentemente das culturas orientais, onde os filhos, entre geração e geração, e é uma cultura da bênção dos avós, bisavós, pai, mãe. Hoje a modernidade é chamar o pai de tu, de você, coisas absurdas. Tratar o pai como se fosse uma pessoa qualquer. Esse é o grande problema que nós estamos vivenciando hoje, irmãos. Mas quando os pais não dão limite aos filhos, o caminho é a derrota. Os pais vão chorar, porque depois de adultos é tarde demais. Enquanto é criança, você tem um controle. Depois de adulto, você perde o controle. Mas o versículo 2 diz, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aqui o texto diz, honrar pai e mãe. Honrar teu pai e a tua mãe. Honrar é muito mais do que obedecer. Porque honrar é uma relação harmoniosa, plena e feliz. Honrar é dignificar, é enobrecer, é estimar, respeitar, considerar, reconhecer a retidão. Dessa forma, a ordem de Deus para os filhos é bem mais ampla do que obedecer. É mais do que obedecer, porque há uma relação harmoniosa com o filho.
Honrar o pai e mãe significa ter respeito, apreço e gratidão por tudo que eles fizeram, reconhecendo o papel fundamental que desempenharam na sua vida, na sua formação pessoal. Valorizar seus ensinamentos, cuidar deles quando eles na velhice precisarem, obedecer às suas orientações. Os filhos devem honrar e obedecer seus pais, pois isso agrada a Deus e traz bênçãos, e a desobediência traz consequências. A Bíblia fala daquele texto muito conhecido que era o filho pródigo. Um dos filhos pediu herança que nem sequer era possível naquele momento, mas o pai deliberadamente deu a sua herança. E o outro que ficou, o outro obedeceu, mas não honrou, porque ele não tinha harmonia com o pai. Quando o filho volta, ele fica totalmente revoltado com o que o pai faz. Ali ele não honrou o pai. Ele não honrou o pai. Isso envolve valores, ensinamentos. Cuidar dos pais quando eles estiverem velhos. Mas quantas tragédias aconteceram na vida dos filhos, em todas as áreas, econômica, financeira, social, porque os filhos não obedeceram aos pais, tomaram decisões conflitantes com a que o pai determinou. Mas no versículo 3 ele diz: para que vá bem e sejais de vida longa sobre a terra. Se os filhos acatassem os conselhos dos pais e orientações, teriam menos tragédia no mundo. Porque os pais já passaram por situações de perigo, já vivenciaram coisas, situações que jamais eles vão imaginar. E os pais não querem que isso aconteça com os filhos. Os pais querem ensinar o que aprenderam na sua vida. As experiências vividas, os cabelos brancos, são experiências vividas ao longo da história. Quantos jovens tiveram a sua vida ceifadas prematuramente por não ouvir os conselhos dos pais? Por desobediência, em lugares perigosos, frequentando ambientes em que os pais não aceitam e não deviam, juntando a pessoas que não têm bom caráter, pondo a sua vida em risco, amizades que levam para o abismo. É isso que está acontecendo no dia de hoje. Mas a obediência, a honra aos pais, traz a promessa de uma vida longa e próspera. É importante lembrar que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele estava preso e naquela época o pai tinha autoridade sobre decidir sobre a vida do filho até a morte. Mas o fato é que Paulo fala de justiça e amor nesse momento, nessa carta. Mesmo o pai tendo autoridade de decidir sobre a vida e a morte, ele fala de amor e justiça. Mas Paulo agora vai falar no capítulo 4, e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. Aqui temos alguns aspectos que, como pai, deve evitar. Os pais, por sua vez, devem criar seus filhos em um ambiente de amor e disciplina, evitando a provocação da ira aos filhos. Ou seja, os pais devem agir que não provoque a ira aos filhos. O pai é responsável pela função dos filhos. E nós temos aqui alguns exemplos de excesso de proteção aos filhos, com a idade adulta como se fosse criança.
tratar os filhos de forma diferente. O pai ama mais um e a mãe ama mais o outro. Isso é um aspecto negativo, porque você vai criar um problema dentro da família. O exemplo bíblico é Esaú e Jacó. A mãe amava Jacó e o pai Esaú. E esse conflito familiar, onde houve uma revolta entre os dois filhos, que ele é preciso fugir com medo do seu irmão. Jacó foge para a entrada da sua mãe. Ainda hoje o mundo traz essas consequências desse desastre aqui. Tem filho que não tem a oportunidade de um abraço ou um beijo no pai, existe uma barreira. Ele não pode chegar próximo do pai para dar um abraço, um beijo. Mas temos que entender que os filhos aprendem muito mais com as nossas vidas que com as nossas palavras. Ou seja, eles aprendem muito mais com o exemplo que nós damos. Eles estão de olho em nós, naquilo que nós, no nosso dia a dia, aquilo que nós praticamos. A nossa prática de vida é o exemplo para eles. Os filhos observam mais do que nos escutam. E eu digo sempre que evitar tratamentos diferentes entre filhos, privilegiar um em detrimento de outro, demonstrar mais carinho a um do que a outro. Isso é muito ruim dentro de um contexto familiar. Mas na parte B deste versículo diz: na demonstração, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Criar os filhos na demonstração do Senhor. Demonstração é conversar, né? Mostrar o quanto Deus é importante na vida da família. A família deve ser firmada na rocha, essa rocha é Cristo. A família tem que entender que o fundamento maior é Jesus. Criar os filhos com amor, com firmeza e ensino baseados nos princípios cristãos. Esse é o maior desafio nosso. Os pais devem ser exemplo de fé, de caráter para seus filhos, demonstrando a importância do amor e da disciplina. E aí fica a questão de nós trabalharmos a questão emocional dos filhos. Eles precisam das duas coisas, materiais, mas de afeto e carinho, de beijo e abraço. Se sentir amado, se sentir importante. Muitas vezes o filho quer isso. Você ganha um filho não é gritando com ele, mas tratando com amor, dignidade e respeito. Mas hoje o Estado, ele desestimula a disciplina do filho. A questão da disciplina do filho na infância, de não aplicar um castigo pequeno, merecido. Mas tem situações que não tem como você disciplinar um filho, se você não der uma boa palmada no momento certo, no lugar certo, na hora certa, com a motivação certa. É isso que vai fazer ele temer. É um exemplo que traz bênção, meu irmão. Tem momento que isso tem que acontecer. Embora a sociedade, o Estado esteja estimulando isso. Porque aplicar esse tipo de castigo para não ver seus filhos amanhã fazendo coisas erradas, apanhando do aparato policial. Tem filhos hoje sendo criados sem limites. E afrontam os pais. E isso é absurdo. Pode não existir amor, irmão. Mas tem que existir respeito. Seu filho pode até não lhe amar, mas tem que respeitar. Começa pela bênção. Abençoar o pai, o filho pedir a bênção ao pai e à mãe, aos avós, aos bisavós.
E esse respeito, depois ele gera amor. Os filhos devem ter autoridade sobre os pais, começando na infância, e jamais perder isso em qualquer idade, porque a desobediência traz consequência. Hoje eu vejo um filho de 2, 3 anos, onde ele não tem o menor respeito mais pelos pais. Filhos que o pai vai dar o alimento, ele joga no chão, e a mãe não toma nenhuma providência. A providência que ela toma é: não faz isso, filho, não faz isso. E o filho continua fazendo aquilo, fazendo tudo errado. Eu saí muito cedo de casa para estudar fora, mas mesmo assim eu recebi umas boas palmadas e conversas dos meus pais. Eu sou grato a Deus por isso, porque isso que eu passei me fizeram ser o homem que eu sou hoje. Porque eu fui criado com limites, com disciplina. Também tinha amor no sentido de cuidado, de proteção. Mas devemos, como os pais, ter bom senso. É evidente que na fase adulta não deve se bater no filho. Então hoje há uma troca. Quando você é criança, é o momento de você disciplinar. Na fase adulta é conversa, é conselho. Hoje está se invertendo na fase de criança. É bonitinho, tudo é engraçado, cresce sem limites. Aí na fase adulta o filho chega a uma situação que o pai quer enfrentá-lo em luta. Está errado. A fase da adulta é de conversa, a fase de atuar é criança. Mas o principal, meus irmãos, é educar os filhos no valor eterno. Porque o valor temporal é passageiro. E dura pouco, mas a palavra de Deus é eterna e dura para sempre. Os filhos devem ser mais filhos de Deus do que dos próprios pais biológicos. Porque quando você tem Deus como pai adotivo, quando você tem Deus no seu coração, o pai biológico tem a certeza que o seu filho é uma pessoa que teme a Deus. Por quê? Porque ele tem Deus como pai adotivo. Ele tem uma relação de intimidade com Deus. E daí tudo que permeia, né, a sociedade, a família, o trabalho, tudo isso passa a ser diferente. Porque ele é uma pessoa que teme a Deus. Mas eu quero fazer algumas considerações acerca desse texto. O que é que esse texto nos traz de ensinamentos? Primeiro é que os pais têm que ser coerentes de ter tempo para os filhos. Porque muitos não têm tempo para os filhos, mas têm para os amigos. Então, tem que ter essa coerência. O segundo aspecto é que o pai deve estabelecer regras de disciplina, de dizer o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, já começando na infância, colocando limites para os seus filhos. Terceiro ponto é, nos dias de hoje, no mundo decaído pelo pecado, onde nós temos a internet aí, agora com IA, inteligência artificial, que vai mudar o mundo nesses próximos anos, nós vamos ver que muitas profissões vão deixar de existir com a internet, com a IA, inteligência artificial. Cinema, muitos artistas não vão precisar de ter fisicamente, muitas profissões vão deixar de existir. Mas o fato é que nós temos que ter o cuidado de, na nossa casa, ter mesa para conversar com os filhos, com a família, coisa que não tem tendo mais hoje. Davi passou 12 anos sem conversar com seu filho Absalão. E olha o que ele fez.
Olha o que ele fez. Outro aspecto é ter cuidado com insetos e severidade. Castigo implacável com os filhos, para não ser fazer emocionalmente, porque aí eles passam a ter um medo excessivo do pai. Diante desse mundo globalizado, muitas vezes o pai não tem tempo para os filhos. O pai está cuidando muito mais de pessoas do que da família. Aí é que você tem que ter uma situação que você tem que ter um meio termo. Não adianta você ser um homem muito bem sucedido, mas ser um fracassado para a sua família. Eu conheci pessoas bem sucedidas, mas para a família foi um fracasso. Os filhos enveredaram por caminhos errados. E o pai disse: eu ganhei muito dinheiro, fui bem sucedido, mas minha família é destruída. Não vale a pena, irmão. Não vale a pena. Outro aspecto que muitas vezes acontece é que os pais comparam os filhos. Um é mais rápido, outro aprende mais rápido, outro aprende menos rápido, outro é mais ligeiro. Isso é uma coisa que tem que ter evitado, porque cada um tem seu jeito, seu comportamento, os desempenhos são diferentes. Uns são organizados, outros são desorganizados. É complicado. Então, é o pai que tem que ter esse sentimento. Mas os pais devem ter cuidado de não ser permissivos de acordo com essa modernidade que o mundo está aí exigindo. Muitos dizem que você tem que criar o filho de acordo com a modernidade. Tem que ter muito cuidado com isso. Os filhos precisam ter limites, parâmetros para saber o que está acontecendo. E por mais que essa modernidade está aí, o pai tem que saber a hora que o filho vai chegar, qual a companhia do seu filho, saber tudo da vida deles para não ficar expostos. Isso tem que se aplicar no dia de hoje, sim, ainda, irmão. Mas tem outra coisa aqui que afeta muito os filhos. É pais em conflito dentro de casa, na frente dos filhos, agressão física, psicológica, faz mal, falar mal um do outro, isso afeta os filhos. Podemos dizer que o maior presente que o pai dá a um filho é crescer dentro de um ambiente saudável, que haja companheirismo, atenção, respeito e cuidado, e criar os filhos no caminho do Senhor. Esse é o maior presente que um pai e uma mãe pode dar a um filho. Essa circunstância. Você ter essa família unida, essa família totalmente criada, né? Num ambiente saudável, com companheirismo e dentro dos caminhos do Senhor. E eu quero concluir dizendo, também os pais devem ter o cuidado que se o casamento não der certo, jamais devem abandonar os filhos. Cuidar com todo o carinho e dedicação ainda mais forte. Nós estamos vivendo num mundo com muitos conflitos familiares. O inimigo está atacando as famílias. No censo de 2023, agora, nós tivemos 904 mil casamentos, aproximadamente 904 mil casamentos, e 440 mil divórcios, onde o casamento, a taxa diminuiu e o divórcio aumentou, por conta de conflitos familiares. E aí é que eu falo que, mesmo nesse momento, quando o casamento não deu certo, os filhos não devem abandonar, os pais não devem abandonar os filhos, cuidar com todo o carinho e dedicação, ainda mais forte. Pois eles estão precisando muito mais dos pais nesse momento, porque estão sofrendo a separação. Então é como nós falamos nessa introdução, meus irmãos. Ser pai talvez seja a tarefa mais difícil
porque exige muito do emocional de cada um de nós. Mas que essas lições que nós aqui externamos aqui neste sermão, elas sirvam de exemplo, que sirvam de motivação para aqueles ainda que estão iniciando a sua jornada como pai. Aprendam que é possível ainda ter uma família feliz, saudável, quando nós buscamos criar essa família nos caminhos do Senhor. Quando a rocha é Cristo, quando colocamos Deus na frente de tudo. Amém, irmãos? Eu convido aos irmãos a curvar suas cabeças, fechar seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, a nossa gratidão por esse momento tão importante, Pai. Que a Tua Palavra nos ensina, Pai, o nosso modelo de vida, como nós devemos construir uma família saudável, edificada na rocha que é Cristo. Mas também, Senhor, o Senhor nos ensina que devemos colocar limites para os nossos filhos, para que cresçam, Pai, numa sociedade tão perversa, que eles sejam luz no meio da escuridão, no meio das trevas, Pai. Que eles possam brilhar, que as pessoas possam sentir a presença de Deus na vida deles, Pai. Nos abençoa, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.